E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O Stephen Hawking, ele tem aquela teoria de tudo, né? Que tem a ver com a unificação. Todos serão um, tem uma coisa meio assim, eu não sei explicar muito bem, mas você vai saber explicar melhor do que eu. Será que ele não se refere a esse momento em que tudo vira um ali? A unificação, tudo ali no Sol? Ah, não, é outra coisa. Eu falo da teoria de tudo. Então, o Sol é isso aí, ele vai virar uma anã branca e acabou. Aí vai sobrar os planetas. Isso é que é legal. Júpiter, Saturno, esses planetas vão sobrar. Porque o Sol não vai até aquela órbita, né? Uhum. Então, esses planetas vão sobrar. Isso aí é uma coisa legal pra caramba. Então, vai virar uma anã branca, só que esse processo todo leva 5 bilhões de anos. Então assim estamos livres, tranquilos. Estamos livres. Aí, o que é a tal da teoria de tudo, né? Primeiro que a teoria de tudo ela ainda não existe, né? Ela é só uma ideia, na verdade, né? Tanto que o Stephen Hawking ele foi atrás dessa ideia a vida dele toda, né? Mas por que ela ainda não pode ser considerada algo assim? Porque ela não foi provada, tá? O que a teoria de tudo, de tudo diz? A gente tem forças que agem numa escala muito grande. Por exemplo, gravidade. Uhum. Gravidade, a caneca tem gravidade. Você sente a gravidade da caneca? Você não sente, né? Não. Aqui, ó, você não sente a gravidade dela, porque ela é pequena. Mas quando você vai para um negócio muito grande, o Sol com o planeta, aí você vê que tem a gravidade, né? O Sol influencia gravitacionalmente e tal. Então, por exemplo, a gravidade a gente chama que é uma força fraca. A gente não consegue sentir. O eletromagnetismo a gente sente. Você toma choque, por exemplo, e tal. Então, o eletromagnetismo é uma força que ela atua em pequenas escalas. A gravidade não, a gente só vê ela atuando em grandes escalas. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Qual que foi a ideia do Stephen Hawking? Ele falou, caramba, se tem forças que atuam em coisa muito grande, quando eu vou para o micro, que é o mundo quântico, que é o mundo quântico que a gente chama, aquelas partículas fundamentais ali, elas devem ter forças entre elas que são muito parecidas com essas forças que eu tenho aqui atuando no muito grande. Sim, então deve ter alguma coisa ali que é parecido com a gravidade, com a força eletromagnética forte, com a fraca e tudo mais, que são as forças que a gente tem. Então, o que ele falou assim? Então deve existir algum jeito de eu unificar essas coisas, entendeu? Porque se eu tenho Mas unificar o que exatamente? Eu não entendi. A parte grande com a pequena? Porque o que acontece? A física hoje, ela é separada. Então, eu uso uma determinada física, que é a relatividade ou a gravitação, para cuidar das coisas muito grandes. Uhum. E eu uso outras partes da física, que é a física quântica, para cuidar das coisas muito pequenas. São duas coisas separadas. Sim. Só que qual foi a ideia dele? Falou, cara, não precisa ter essas duas coisas separadas. Deve ter uma maneira da gente juntar isso. Deve ter uma maneira que com uma equação física eu consiga explicar tudo. Entendeu? Tanto coisa muito pequena quanto coisa muito grande. Hoje não acontece. Hoje está separado. Eu tenho uma teoria da relatividade para coisa muito grande, eu tenho uma teoria quântica para coisa pequena. Como se fosse espelhado a ideia dele. Tipo, a ideia dele... O que é grande as mesmas coisas estão do outro lado. Deve estar. Então, é tipo uma teoria de dualidade. Se deve acontecer a mesma coisa que acontece no muito grande e no muito pequeno, eu não preciso ter duas teorias. A quântica e a relatividade. É só fazer a escala. Eu posso ter uma teoria, exatamente, que lide com escala, que lide com os problemas, mas eu posso ter uma teoria única. Aí, por isso que chama teoria de tudo, né? Porque ela vai juntar essas duas coisas numa coisa só. Então, eu não vou ter mais teoria da relatividade e nem teoria quântica. Eu vou ter teoria de tudo. Então, em vez de eu ter lá as equações de Maxwell, que cuidam das coisas muito pequenas, e as equações de Einstein, que cuidam das coisas muito grandes, eu vou ter as equações do Hawking, que unificaram essas duas coisas. Mas isso aí deixou de existir? Alguém deu continuidade? Como que... Então, isso aí é meio que um sonho de uma parte dos físicos teóricos, né, que é chegar nisso. E aí o Hawking falou assim, caramba, cara, isso aí deve acontecer. E a sacada dele foi muito interessante. A tese de doutorado dele até isso. A gente tem um buraco negro. O buraco negro é um objeto muito grande, né? Sofre ali, tem toda a parte de relatividade, é a relatividade que cuida de buraco negro, das velocidades e de tudo. Ele é um objeto relativístico.
Então é de coisa muito grande. Sim. Só que o Hawking pensou o seguinte, cara, pode ter, imagina que tem uma camadinha aqui no buraco negro, onde eu tenho interações quânticas, e esse buraco negro, ele está perdendo radiação. Ele está evaporando. Então a teoria do Stephen Hawking é essa, que ele está evaporando. Só que ele está evaporando em nível quântico. A gente não vai conseguir ver. A gente só vai perceber isso daqui, sei lá, bilhões de anos, quando um pequeno buraco negro desaparecer. Entendeu? Olha a sacada que ele teve. Se a gente conseguir detectar essa radiaçãozinha, e essa radiação levou até o nome de radiação Hawking, aí eu tenho a teoria de tudo. Porque aí eu sei que eu tenho uma coisa muito pequena agindo num negócio muito grande, Sim. que é um buraco negro. Entendeu a sacada dele? Então hoje existem grupos de pesquisa que vão atrás de tentar detectar essa radiação Hawking. Cara. Que dão continuidade a isso. Que aí, o dia que a gente detectar, aí nós vamos ter a teoria de tudo, tá ali. E qual que é a importância dele para a humanidade, assim como do Elon Musk que a gente perguntou? Ah, do Stephen Hawking? É muito grande, né, cara? Porque aí é uma outra importância, né? Ele não era bilionário, nem nada disso, né? Mas ele foi um cara que, por exemplo, toda essa teoria sobre buraco negro, comportamento de buraco negro e tudo mais, foi tudo basicamente ele que... Ele não desenvolveu desde o começo, mas ele deu uma boa desenvolvida aí pra gente entender hoje o que é um buraco negro, entendeu? Gênio, né? Então o Einstein, esses caras aí têm um papel assim, fundamental no conhecimento, né? Uhum. Conhecimento da física, do comportamento do universo, né? Como um todo. É que a gente, às vezes, tipo, vive a nossa vida aqui, eu imagino que a galera que tá assistindo também, tipo, não faz ideia, assim, que diferença faz eu saber, ou a humanidade saber que existe um buraco negro e... Exatamente.